A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando mais uma edição do seu podcast, edição número 543, e essa edição aí vem com corrida clássica, a última do ano, já que a temporada 2017 da Fórmula 1 está também chegando ao fim. Vamos relembrar o GP de Abu Dhabi de 2012, que teve ali uma corrida bem interessante. Estávamos aí, como sempre, em Abu Dhabi. Como sempre não, esse ano, por exemplo, não vai ser. Eu ia dizer, como sempre, a decisão do título. Esse ano já vai chegar desse título lá. Mas em 2012 a liga estava aberta, era a antepenúltima corrida da temporada. Ainda tinha Austin e Brasil pela frente. E foi uma corrida aí bem interessante, com alguns acidentes, algumas rádios memoráveis, né, que ficaram para a história e tudo mais. Vitória, né, uma vitória interessante também. Então a gente vai discutir tudo sobre essa prova e também vamos falar da Stock Car que correu em Goiânia, a penúltima etapa do campeonato. É o que vocês vão encontrar nessa edição do Café com Velocidade, que tem aqui ao meu lado, me ajudando a fazer esse programa, Thiago Santa Rosa. Seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, Thiago Raposo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve no Café com Velocidade. Essa edição 543 é um pouco mais curtinha, né? Temos menos destaques, já estamos aí em, entre aspas, final de ano, tá certo que daqui a pouco já começa a Fórmula E, então já vai ter uma nova categoria para ser falada aqui no podcast. Em compensação, Fórmula 1 terminando, vai ser uma breve tristeza, mas esperamos que pro próximo ano essa tristeza se transforme em alegrias com provas memoráveis como essa que a gente vai mencionar de 2012, uma prova bem interessante e cheia de alternativas em Abu Dhabi. Com certeza, e também tem ele, Diogo Gomes. Diogo, Stock Car em Goiânia se encaminhando aí para a decisão. Teremos surpresa em Interlagos ou essa decisão, esse título já está bem encaminhado? Seja bem-vindo. Obrigado, grande Thiago Raposo. Olha, a Stock Car ela chega com dois finalistas, né? Nós vamos explicar melhor lá no bloco, mas ela chega com dois finalistas fortes, né? Para a final, Thiago Camilo e o Daniel Serra. Dois bons nomes, fizeram por merecer, mas tem toda uma questão de pontuação dupla, né, na corrida final, então muita coisa pode mudar aí, mas acho que a categoria chega bem, pelo menos em termos de pilotos para a última rodada que vai acontecer lá em Interlagos. Chega muito bem, e o Café com Velocidade vai tentar instalar, né, o pedido de credenciamento já foi feito, basta ver se será aceito. Foi aceito nos últimos anos, né, não vejo por que não será dessa vez. Mas a gente aguarda aí a confirmação para trazer aqui para vocês aqueles áudios, né? O ano passado nós fomos lá e fizemos aquele áudio sobre o botão de ultrapassagem e tudo mais. Esse ano teremos aí outras questões, outras perguntas para a gente trazer para os pilotos. E a gente espera então fazer uma belíssima cobertura desta final para você, ouvinte do Café com Velocidade. Mas antes da gente começar a edição em si, tem um recadinho para dar para vocês sobre o nosso programa de apoio. Sim, nós temos aqui os nossos apoiadores que ajudam a manter o programa vivo e forte. Se você ainda não conhece, entre no apoia.se/Café com Velocidade. Lá você vai saber de todos os detalhes. Mas em suma, é um programa de apoio em que você, ouvinte, que ainda não é, você entra lá, você escolhe, né? Você decide com que quantia mensal você quer ajudar o Café com Velocidade. Se você gosta desse programa e quer ver esse programa cada vez melhor, você escolhe a quantia, né? Não tem uma quantia pré-estabelecida. Isso que é o mais interessante. Você analisa a sua situação, você percebe, eu posso ajudar com R$5 mensais, ou com 10, ou com 15. Você decide, você escolhe, e aí a sua ajuda. Mas eu vou ajudar só com R$5. Tenha certeza que os seus R$5, com R$5 do fulano, do ciclano, no fim, é uma ajuda imensa aí para o Café com Velocidade.
E, em contrapartida, nós temos um grupo de apoiadores exclusivo para os apoiadores no WhatsApp, onde a gente tenta aí uma interação bem legal, bem intensa com eles. Inclusive, pessoas até saíram do grupo principal para ficar só no grupo dos apoiadores, de tanto que esse grupo anda funcionando, as discussões andam acontecendo em alto nível e tudo mais. Lá a gente tenta mandar alguns extras também. Existem alguns benefícios, né? A camiseta, a gente fez uma camiseta comemorativa de 10 anos, aliás, quem ainda não encomendou, ainda temos algumas últimas peças aí sobrando, poucos tamanhos restantes. Então, se você tem interesse, entre em contato com a gente. Mas os apoiadores, por exemplo, tiveram todo um preço aí especial, né? Pagaram o preço de custo mesmo. Já os demais a gente acabou colocando um extra aí, até para fortalecer um pouco o caixa do programa, para a questão de pagar servidor, pagar a questão da hospedagem, essa nova URL que nós registramos agora para deixar as coisas mais fáceis. Tem os seus custos aqui, os seus custos ali. Então, para quem não é apoiador, teve um pouquinho a mais ali no preço das camisetas, mas os apoiadores pagaram preço de custo. Então, esses são um dos benefícios de se tornar um apoiador. Então, não deixe de entrar lá novamente para você a URL apoia.se/Café com Velocidade. O link também está na descrição deste programa para facilitar a vida de vocês. Agora a gente passa a vinheta e a gente começa o quadro da Corridas Clássicas GP de Abu Dhabi 2012. Corridas Clássicas. E nada melhor para aquecer para um GP de Fórmula 1 do que lembrar uma corrida clássica. E é isso que nós vamos fazer hoje. Como estamos nos encaminhando para Abu Dhabi, né? A decisão do título já não existe mais. Lewis Hamilton já garantiu o título por antecedência lá no México, mas a temporada continua, né? As provas têm que ser disputadas para cumprir tabela. E a gente vai lembrar então uma corrida de Abu Dhabi, né? Nós fizemos aí a seleção dessa vez, nem foi por eleição, por questão de tempo. Divulgamos para os nossos ouvintes, que é o GP de Abu Dhabi de 2012, que teve vitória de Kimi Raikkonen de Lotus, seguido de Fernando Alonso, Sebastian Vettel numa corrida impressionante, largando dos pits, Jason Button e Pastor Maldonado fechando os 5 primeiros do campeonato. Diogo Gomes, você que teve influência na escolha dessa corrida, você e o Thiago Santa Rosa junto aí nas discussões. Kimi Raikkonen, no melhor estilo Kimi Raikkonen, foi a última grande corrida de Kimi Raikkonen na Fórmula 1, Diogo Gomes? Não. Na Austrália, o ano seguinte, ele ganha também. Foi uma corrida talvez até melhor do que essa, né? Porque essa aí ele herda a primeira colocação de um problema mecânico na McLaren. O Hamilton liderava com certa facilidade, lá para a volta 14, 15, ele tem um problema, se não me engano, no caixa de câmbio, acaba abandonando, e aí o que me pega essa primeira colocação. A segunda colocação ele tinha conseguido na largada, né? Porque ele ultrapassa o Weber ainda na largada, o Vettel, que foi o cara daquele mais forte daquele final de ano, não estava mais na briga ali na frente porque largou dos pits, como você falou. Então o Kimi aproveitou ali os espaços e acabou vencendo, né? Belíssima vitória, inclusive. Mas essa foi a penúltima corrida daquele ano, se não me engano, foi a penúltima corrida daquele ano. E a primeira corrida de 2013 na Austrália ele vence aí, mas com... Claro que aí foi a antepenúltima, Diogo. Depois teve Austin e Brasil. E Austin, Brasil. Ok, obrigado. E aí no ano seguinte, na Austrália 2013, ele já começa vencendo também. Aí uma corrida um pouco mais diferente, com estratégia diferente de pneus, parando menos, e aí foi uma corrida bem mais bonita até, eu diria, do ponto de vista de merecimento dele. Mas foi o final ali, né? Até o ano 2013 em si, a gente pode dizer que não foi tão bom assim pro Raikkonen, porque ele começa bem, mas depois ele até não termina tão bem assim. Eu acho que problemas de pagamento, se não me engano, na Lotus, pelo que eu lembro. E aí fez cirurgia no meio do ano, enfim, bagunçou tudo. Mas nessa corrida ele foi perfeito, né? Ele classificou bem, largou bem. Quando o Hamilton, que estava inalcançável, teve o problema dele, com a caixa de câmbio, acabou que a vitória caiu para o Kimi, ele só administrou ali, se mostrou tranquilo, né? Inclusive tinha até demais naquela famosa Leave Me Alone no rádio, e aí venceu a corrida com certa facilidade. Mas foi uma corrida que ele dominou bem, né? Ele dominou bem quando teve a liderança para ele.
Exatamente, né? Teve a questão de sobrar do Lewis Hamilton que você colocou muito bem, mas andou forte, fez por merecer. Foi uma temporada muito boa dele, a gente não pode negar nisso. Essa temporada de 2012, esse retorno dele da Fórmula 1 foi em grande estilo. E a gente ficou até imaginando, né, que de repente a saída para a Ferrari poderia resultar no mesmo, mas não é o que a gente anda vendo por aí. E Thiago Santa Rosa, Sebastian Vettel, que nessa época aí era acusado de não saber fazer ultrapassagens, mostrou, né, que tinha uma bela caixa de ferramentas aí, mostrou várias ultrapassagens, talvez a mais bela dela para cima do Jason Button, mas tiveram outras também, mostrando que não só de carinha bonita se ganha um tetracampeonato. Exatamente, né? Ele que sempre foi um piloto dominante, né? Tem finais de semana, normalmente, né, na sua carreira, finais de semana, em que ele conseguia pole, mantinha lá a primeira posição, dominava do início ao fim, mas algumas provas e alguns momentos dele são bem clássicos, as disputas com o Alonso na Itália, essa prova de Abu Dhabi, a própria prova do título em Interlagos também é bastante interessante e é uma prova espetacular. Pena que a gente não fez a corrida clássica dela, seria até interessante para poder fazer uma dimensão de 2002, mas como diria Thiago Raposo, temos até 2023, 24, 25 para fazer esse quadro, claro, se os nossos ouvintes quiserem, mas de fato a prova dele foi interessantíssima. É claro que ele foi ajudado, assim como aconteceu curiosamente esse ano em Interlagos, com um safety car ali logo cedo na corrida que beneficia, principalmente porque ele tinha um problema no bico com um toque logo no início da prova com o Bruno Senna. Ele consegue fazer a troca do bico sem perder muito tempo e colocar pneus que permitem que ele ataque e vá chegar na terceira posição. E aí, Thiago Raposo, a curiosidade é que era um momento de Fórmula 1 que as equipes ali do bloco da frente, elas tinham um equilíbrio muito grande, né? A gente via teve um ano sensacional em que McLaren andava bem, mas não era um carro tão confiável. Aliás, algo recorrente na história da McLaren, um carro rápido e não tão confiável, quebrava bastante. Nós tínhamos uma Ferrari muito bem com Alonso, né? O Massa já decaindo, aí tem a Red Bull e a sua força toda com o Vettel e o Weber também se destacando bem em alguns momentos, já nesse ano nem tanto, mas ainda assim um piloto forte. E o que eu queria destacar é que o bloco intermediário brigava com os pilotos da frente de uma maneira até forte, e aí que vem o elogio à prova do Vettel, né? Porque você tinha ali pilotos como Pastor Maldonado, que a gente sabe era um piloto que atraía polêmicas, mas era muito rápido e estava num final de semana com a Williams um bom rendimento, né? Tinha ali a Sauber também andando muito bem no bloco da frente, e a própria Lotus, já que em um determinado momento da corrida o Vettel pega o Grosjean e tem uma disputa bem dura com ele, bem difícil, e começa a passar. Mas esse bloco intermediário era um bloco que conseguia andar junto com as equipes da ponta muito mais próximo do que é hoje a distância das, vamos dizer, 3 melhores, né? Sendo que a Red Bull ainda está um pouco abaixo de Ferrari e Mercedes, sendo que nesse ano a Mercedes era claramente uma equipe do meio, e nessa prova especificamente deu tudo errado para ela. Rosberg bateu, Schumacher não fez nada, absolutamente nada, enquanto outros carros se destacaram. Mas o Vettel, em compensação, passou por cima literalmente de tudo isso para chegar na terceira posição, que manteve ele ali na disputa, né, o Alonso, que parecia que tudo tinha dado certo, deve ter pensado no final do ano que a coisa poderia ter sido bem melhor.
Qual análise você faz, Diogo Gomes, dessa passagem do Alonso? O Alonso é um piloto meio conturbado a falar dele, muitos o acham azarado. Nessa corrida queriam vender, né, a fama de sortudo, de que as coisas acontecem a favor do Alonso. Muitos o consideram ainda o melhor piloto atual da Fórmula 1. Muitos acham ele superestimado, que tanto tempo sem ganhar um título já não é para merecer esse posto de melhor piloto, apesar das escolhas erradas. Mas 2012 especificamente, Diogo Gomes, como você enxergou essa temporada do espanhol? Como carreira, eu acho que o Alonso é um super piloto. Hoje não tá mais no topo, mas é um dos grandes ainda, sem dúvidas. E esse ano, especificamente, pra mim foi o melhor ano da carreira, a melhor temporada do Fernando Alonso. Apesar daquele conjunto ali, 2005, 2006, eu diria até que principalmente 2006 foi bonito de ver, mas esse 2012 eu acho ele muito, muito impressionante. Pelas dúvidas que se tem nessa temporada, né, com relação à qualidade do carro da Ferrari, como ele consegue lidar bem com isso, né? Depois, durante o ano, o Felipe Massa já estava muito mal e quando andava bem era sacrificar de uma maneira horrenda para poder favorecer o Alonso. Assim, coisas bizarras do tipo a Ferrari forçar uma troca de câmbio no carro do Massa para poder dar a melhor posição de largada no grid para Alonso. Isso existiu. Então, assim, foi um ano muito conturbado, mas como piloto em si, eu acho que foi o melhor ano dele, esse 2012. E aí, essa prova, né, antepenúltima, como você falou, já era uma situação ali em que o Vettel já vinha de uma sequência de vitórias muito grande, né, a sequência ela é interrompida nessa prova. Mas ele vinha de uma sequência de vitória muito grande. E o Alonso vinha ali, pode, constantemente tentando minimizar, né, essa retirada de pontos ali do Vettel. Mas o Vettel assume logo a liderança do campeonato. Depois, lá no Brasil, ainda acaba sendo um título bem brigado, né? Porque o Vettel se acidenta na primeira volta com o Bruno Senna e tudo mais. Ele que inclusive tocou também com o Bruno Senna nessa prova, olha só, ironia. Mas o ano do Alonso como um todo foi incrível. O ano do Vettel, a maneira como se recupera também foi impressionante. Ele vinha de 2011, né, que tinha sido o ano que ele tinha batido recorde de vitórias na mesma temporada. Assim, foi um negócio, não de toda a história da Fórmula 1, né? É recorde pessoal. O recorde da história da Fórmula 1 ele só bateu em 2013, quando ele bate o recorde do Schumacher. Mas enfim, a temporada é incrível, né? Esse final aí encaminha bem. Uma vitória da Lotus chega para encaixar muito bem com o ano, porque esse foi aquele ano que nós tivemos vencedores diferentíssimos. Nas primeiras provas foram 7 vencedores em 7 provas, se não me engano. Até o Pastor Maldonado chegou a vencer de Williams e Barcelona, né, a quinta prova daquele ano. E aí, mas tinha ficado faltando a vitória da Lotus, né, a vitória do Kimi ou a vitória do Grosjean. A vitória do Grosjean nós sabemos que nunca veio, né, não veio naquele ano e até hoje ainda não veio. Mas aí na antepenúltima prova, lá para Abu Dhabi, veio a vitória do Kimi, né, finalmente, e aí meio que selou o bom ano da Lotus como um todo, que tinha sido um ano muito bom da Lotus como um todo, e do Kimi, né, que esse foi o primeiro ano dele no retorno, depois da passagem não tão animadora dele no WRC. Então, a temporada como um todo é incrível, e essa corrida, eu acho que eu e Rosa fizemos a escolha, né, dessa corrida, e eu fui muito nisso. Eu lembro que eu defini assim, olha, aqui, Abu Dhabi 2012. O Kimi venceu de Lotus e o Vettel largou do... Eu nem lembrava que ele tinha largado dos boxes, eu achava que ele tinha largado de último. E eu falei assim, e o Vettel largou de último pra terminar no pódio. Então, sabe, só por esses marcos já valeria a pena dar uma acompanhada legal nessa corrida. A maneira como o Vettel, como você falou, a escala, o grid é bonito também. Recebemos um e-mail do Cesarino, né? O Cesarino sempre acompanhando, né, as corridas clássicas. A gente agradece muito ao Cesarino, porque para a maioria dos nossos outros ouvintes, né, esse quadro acabou morrendo, a gente acaba não recebendo mais e-mails, mas o Cesarino sempre firme e forte, sempre perguntando qual é a corrida. Muitas das vezes o Cesarino até lembra a gente que precisa fazer eleição, que a hora que ele pergunta qual foi a corrida, aí que cai a ficha que a gente não fez eleição ainda da corrida. Mas ele mandou aqui, muito boa corrida, legal ver o Raikkonen e a Lotus ganhando, Alonso competitivo e a McLaren na frente. Não foi excepcional, mas causou a impressão que a Fórmula 1 de hoje decaiu muito. Essa corrida mostra o fracasso deste regulamento de 2017 em relação a carros e pneus? Thiago Santa Rosa. Olha, em relação a pneus é relativo, né? Porque vamos ser sinceros, né? Os pneus hoje em dia eles são um fator melhor do que eram num passado recente da categoria, né? Assim, a influência existe, mas não é uma influência que chega a ser
negativa, os pneus degradam a ponto de ter que fazer 3, 4 paradas, como aconteceu. Tá certo que nessa prova não se tem um claro desgaste também, muito acentuado, a ponto de dizer, nossa, culpa completamente dos pneus. Já do ponto de vista dos carros, eu tendo a concordar sim, mas eu vou por um caminho que a gente esbarrou, né, nas conversas iniciais da prova, que é mais por conta do cenário, né, o equilíbrio que você tinha para 2012 em relação ao de hoje, mas é muito em relação à forma como aquele ano já haviam até equipes que estavam se preparando para um cenário de 2014, né? Tem a própria Mercedes lá que já sabia, né? Já era divulgado naquela época como que seria o regulamento de 2014 e não tinha nenhum investimento naquele carro, né? Eles já estavam pensando claramente no que seria a próxima geração de motores e tudo mais. E aí a gente esbarrou aqui e acolá sobre esse assunto, de como era a administração e foi a administração da Fórmula 1, a maneira como eles propuseram a entrada dos novos motores, toda essa regra de admissão de equipes pequenas, que nessa época ainda era um fator também, né? A gente tinha as nanicas ali dentro e mesmo isso, de certa maneira, impactou de um lado e de outro toda essa questão de competitividade. Hoje em dia, se eu olho para o passado, eu vejo até como positivo ali você ter equipes menores, mas que tinham pilotos, por exemplo, como o Ricardo ali, correndo e se desenvolvendo, e você tinha equipes medianas, médias de fato, conseguindo resultados expressivos, sabe? Andando ali no bloco da frente, uma Lotus ou uma Williams vencendo corridas, enquanto que a Mercedes ficou muito à frente das demais. Então, assim, de certa maneira, os carros, sim. Eu coloco que o regulamento de 2000, o que se viu em 2012 de carros é melhor que 2017, sem dúvida. Mas se você pensa, 2012 só foi o que aparentou ser porque a tendência já era de ir para o modelo de motores turbo, já era um desenvolvimento indo para um outro caminho, ou seja, algo que a Fórmula 1 não fez bem, que foi essa transição de regras que acabou criando um domínio de uma equipe e tirando a competitividade do campeonato como um todo. O que a gente não pode esquecer aí é que 2012 foi uma temporada muito específica, né? Então, fazer... Até deveria ser o objetivo, talvez seja o objetivo fazer que 2012 se repita em 2013, 2014, 2015 e assim em diante, mas 2012 foi uma temporada incrível, né? Muita coisa encaixou ali, a Lotus com um budget menor vindo bem, a Red Bull tinha dominado os anos anteriores, tendo seríssimos problemas no início do ano com ambos os carros, uma McLaren muito forte, muito rápida, mas que não conseguia terminar corridas. A Ferrari sofria, classificava incrivelmente mal, mas em ritmo de corrida e no trato com os pneus era brilhante. Era um Williams muito rápida e juntou com o Maldonado no melhor momento da carreira dele, que, pelo amor de Deus, chegou a vencer corrida no ano, como eu já citei, né? Foi a primeira vitória. Eu até desconsidero a Mercedes nesse ano, apesar de ter sido a primeira vitória da Renault, né? Perdão, da Mercedes, depois da volta, né? Na China com o Nico Rosberg. Inclusive ele fez pole e vitória. Então, assim, é um ano muito específico. Muito específico. Pra tentar emular ele deveria ser o objetivo e ser incrível que acontecesse todos os anos. Mas até para o objetivo é muito alto, sabe, de alcançar. Eu acho que a Rosa falou bem com relação ao regulamento. Eu só colocando mais com relação aos pneus, eu acho que os pneus eles são
um dos enormes fatores por essa bagunça toda ter acontecido. Não foi o único fator, como se vendia muito na época, mas foi um fator gigantesco, muitíssimo importante. O carro da Lotus, por exemplo, ele não parecia ser tão rápido assim, mas é um carro muito bem balanceado. Era incrível como ele conseguia fazer os stints muito mais longos. O carro da Sauber, a temporada 2012 do Pérez foi maravilhosa. No final do ano ele comete um bocado de erros, inclusive nessa corrida ele comete um erro bem besta, e que tirou 2 carros da pista, o Grosjean e o Weber. Mas foi por causa dessa temporada que ele ganhou, né, até a vaga na McLaren em 2013. Então, assim, a Sauber era um carro que tratava muito bem dos pneus, então eu lembro do Pérez no Canadá, eu lembro do Pérez na Itália. Foram circuitos que ele fez uma estratégia diferente, ele larga de pneu mais duro, consegue andar no ritmo da galera, e depois ele vem no final com menos combustível e pneu mais macio, e sai ganhando, debulhando o resto, ganhando posição em cima deles. Então, assim, carros que se davam melhor, que tinham melhor balanço, conseguiam lidar melhor com os pneus, conseguiam controlar muito disso. O Alonso foi até o final do ano brigando muito em cima disso, porque a Ferrari era um carro muito balanceado. Então, assim, mudou muita coisa, sabe? Essa questão dos pneus foi muito importante. Não foi tudo, é verdade. Mas foi muito importante. Mas a prova que é difícil fazer isso é que para 2013 a base dos pneus foi mais ou menos mantida, um pouco mais rápida, um pouco mais dura, melhor dizendo, porque nós tivemos problemas com, por exemplo, Silverstone 2012, é a famosa corrida em que os pneus vão explodindo para tudo quanto é lado, né? Então tem até uma questão de segurança ali. Mas, por exemplo, Barcelona 2013, somado com o carro da Mercedes, que era um carro que degradava pneu de uma maneira inacreditável, o Hamilton, aí já de Mercedes, primeiro ano de Mercedes, o Hamilton fez 5 paradas em Barcelona 2013. Sabe? É muito absurdo. A maioria dos pilotos fez 4 paradas. O Hamilton parou para pneus duros e pneus médios e fazia de 15 voltas no máximo por pneu. Porque não aguentava. Ele largou da pole e terminou uma volta atrás. Então, assim, isso mudou muita coisa, pesou muito de inúmeras maneiras, sabe? Para 2013 o regulamento basicamente era 2014 vinha grande mudança, como realmente veio. Então o 2013 vai ser só o regulamento 2012 atualizado, o reforçado, ou os carros melhorados. A Red Bull até continuou com essa herência que ela tinha tido na segunda etapa, mas a Red Bull, a Mercedes, a Ferrari não continuou. A Ferrari ganhou 1 ou 2 corridas no ano. Eu lembro da China, mais uma corrida mais pra frente, talvez tenha vencido, mas enfim, nada demais. A Lotus continuou sendo um carro muito bom, mas principalmente na segunda parte do ano, quando as outras equipes já tinham caído mais. O Kimi estava mal até no final do ano, como eu até já citei, mas o Grosjean fez o melhor momento da carreira dele na segunda metade de 2013, encaixando uma série de pódios, quase venceu uma corrida em Suzuka, inclusive. Então, assim, até no ano seguinte, onde era meio que um replay das coisas, com mudanças pontuais aqui e ali, porque ninguém queria gastar demais, porque um ano depois vinha 2014, mesmo em 2013 ficou difícil, né, de emular o que a gente viu em 2012, tanto em termos de regulamento quanto em termos de pneus. Então foi um ano assim muito específico. Mas ainda bem que aconteceu. Eu tava passando em off com o Rosa, eu assisti quase que inteira essa temporada de novo, né, nos últimos tempos aí. Eu achei ela ao vivo, claro, na época, e eu fui assistindo corrida por corrida. Malásia 2012 é histórica, Valência 2012 é outra corrida histórica, Spa 2012, que é a corrida que tem um acidente do Grosjean tirando 3, 4 carros na primeira curva ali. Enfim, é uma temporada muito incrível. Eu tenho dúvida, eu queria, igual você tá reassistindo as corridas de 2012, eu queria reouvir os programas de 2012 para ver qual era que nós tratávamos essa temporada aqui, se com essa empolgação ou se a gente estava reclamando de tudo que se via e não estava conseguindo enxergar as coisas boas. De repente, daqui uns dias eu vou reouvir algumas edições de 2012. Eu confesso, Raposo, que antes do programa até conversei com o Diogo Gomes a respeito. Eu falava, nossa, mas como que a gente, deixou passar a coisa de uma temporada que nem 2012, né, que tinha tantos elementos diferentes e tudo mais, e não só aqui estou falando no viés de programa, de dar ênfase nas discussões e tudo mais, mas sim até a própria Fórmula 1, né? Ele comentou bem a respeito de todos os pontos, né, que tiveram várias tentativas de se manter naquele status, mas
era muito difícil, porque é exatamente o tipo de competição que se espera minimamente hoje da Fórmula 1 com novos donos e com uma nova administração e com uma nova visão, né, e trabalhando junto com até a própria, vamos dizer, a FIA também, de 5 anos para cá, também mudou muita coisa internamente, né, com pessoas trabalhando ali em até a Fórmula 1 hoje não é a categoria que a FIA trabalha mais próximo. A gente vê que o pessoal, quando tem cruzamento entre Fórmula E há um pouco tempo atrás também WEC, muitas vezes a gente via o Jean Todt nessas categorias e a Fórmula 1 andava por si só. Então, assim, o momento 2012 de tudo que acontecia a respeito dessa temporada, meio que acabou se perdendo. E era um momento tão bom e frutífero que é impressionante você pensar que a Fórmula 1 teve nas suas mãos a receita daquilo que ela busca ser em tão pouco tempo de diferença. Então, pouco tempo após. Não é algo que foi há 30 anos atrás. Foi há 5 anos. É curioso esse tipo de visão, né? E aí que é a importância do quadro Corridas Clássicas, e isso é bom a gente enfatizar, é trazer esse tipo de análise também para embasar um pouco as opiniões do que está acontecendo hoje, do que está acontecendo no agora, né? A gente fala de 2017, falou no início do ano, com algumas provas boas, expectativa de um bom campeonato, no final das contas não chega nem perto do que, por exemplo, aconteceu nessa temporada. Eu não lembro, eu era ouvinte do programa já na época, mas eu não lembro o que era falado. Eu particularmente gostei demais dessa temporada, assim, demais. Tanto é que eu tô reassistindo ela, né, como eu falei. Eu sempre lembro de 2012, vocês são provas de que eu sempre lembro das corridas de 2012 no nossos sugestões de votações. Inclusive até hoje eu não entendo porque Brasil 2012 não foi, mas enfim, né, Thiago Raposo, né, usou seu poder de chefe aí e bloqueou a gente. Mas ditatorial, eu diria. Ditatorial, completamente. Então, assim, eu gostei tanto da temporada que eu fui atrás de rever ela. Simplesmente por aproveitar, sabe, tudo aquilo de novo. E foi muito. É uma temporada de corridas muito específicas. Eu não sei se vocês vão lembrar da corrida da China. É uma corrida que o Kimi Raikkonen ele vem em 3º lugar. E 2 voltas depois ele é 18º. E não aconteceu nada, ele não errou nada. Foi simplesmente porque o pneu dele acabou de uma hora para outra, assim, completamente. Ele tentou fazer uma parada a menos, ou tentou esticar o stint. Enfim, é uma temporada muito louca, mas foi muito positiva, sabe? Mas ao mesmo tempo você tem pneus estourando pra tudo quanto é lado. Enfim, foi uma temporada muito diferente, eu gostei muito. Eu te falo de novo, foi uma temporada muito boa, tem que ser objetivo seguir ela pra Fórmula 1. Só que eu entendo que é muito difícil de conseguir repetir, principalmente pela maneira como as coisas funcionaram ali na frente. É como se você tivesse tido 5 momentos diferentes de equipes, eu não vou dizer dominantes, mas equipes líderes durante o campeonato. E algumas dessas equipes foram Williams e Lotus, né? A gente sempre fala do Maldonado em Barcelona, mas a gente esquece que em Singapura, o Maldonado não foi pole por besteira, por coisa mínima. E ia ser uma pole lindíssima dele. Então, assim, a Williams esteve forte durante todo o ano, sabe? A Williams estreou no ano, era pra ser quinta colocada. O Maldonado bateu na última volta, na Austrália. Tem o detalhe do Bruno Senna, né, que pontuou em diversas corridas, né, no ritmo de corrida, e ele até nessa transmissão mencionaram do ritmo de corrida, e a gente também fez o mesmo, e não lembro qual programa foi que a gente mencionou alguma corrida de 2012, mas teve, né, o detalhe do Bruno Senna nessa prova, e foi bem mal, por sinal, né, se envolveu em toques, acidentes, alguns por culpa dele, outros não, mas pelo menos em corrida ele tinha feito um ano extremamente irregular, então nesse sentido a Williams se provava também
um carro. Não era o melhor carro do mundo, porque ali já havia uma cobrança para a Williams ser mais do que aquilo, né? A cobrança que não existia para a Lotus ser mais do que ela se propunha, porque não era, a princípio também todos já sabiam que não era a Lotus, né? Não era a Lotus do Colin Chapman, nem a Caterham, nem a Lotus tinham isso, né? Caterham que também surgiu como Lotus, nenhuma delas tinha esse DNA, mas não se cobrava uma vitória logo de cara. Claro, né? Você tem ali parceria com o Renault, você tem um poder forte, mas depois, né, vem os problemas com pagamentos que o Diogo mencionou. E a Williams, já em compensação, já era a equipe que a gente gosta de criticar porque ela tem escolhas erradas, tem caminhos errados. Nesse ano ela tinha 2 pilotos completamente opostos, mas tinha um carro acertadinho, um carro que era eficiente para poder disputar as primeiras posições. A Lotus era metade Benetton, metade Renault, metade Genie, que eram os acionistas que eram donos, era um mix danado. Mas funcionava. Se você lembrar, por exemplo, a Austrália 2011, o Petrov foi pro pódio de Lotus. A frente do carro mais quadradona assim, era um carro bonito, inclusive. Mas enfim, a Williams, você vê, 2010 a Williams teve um carro médio. 2011 foi o fundo do poço. Eles praticamente não pontuaram o ano inteiro. É o ano que o Rubens Barrichello se aposenta. E o único resultado bom que eles iam conseguir era em Mônaco, quando o Hamilton bateu no Maldonado. Aí 2012 é esse super carro que literalmente ganha corrida. Eu lembro de Valência, o Maldonado vindo para ultrapassar o Hamilton pela terceira colocação na última volta, e eles batem. Nas últimas voltas, melhor dizendo, e eles batem. Enfim, quase pole em Singapura, como eu falei. Nessa corrida foi 5º colocado, mas atrás só de um Jason Button extremamente burocrático e... Enfim, sem comentário sobre Jason Button. Assim, é um carro muito bom. Aí 2013 voltou pro desastre completo que tinha sido 2011. É o ano que o Bottas estreia. Foi um ano horrível. Eles foram conseguir pontuar em Austin, no final do ano, com 1 ponto, foi 2 pontos, acho que 2 pontos pela não colocação do Bottas. Então, assim, como é que a equipe sai de penúltima equipe no grid, atrás apenas de HRT, ou atrás apenas de HRT e Marussia, para vencer corrida no ano seguinte, e um ano depois disso... Um ano depois de vencer a corrida, ela de novo estava junto com o Marussia e a HRT fechando o grid, sabe? Pontuando só na penúltima rodada do calendário. Então, a Williams, ela merece a posição fraca que tem. Hoje, né, no caso. Que maldade do Joe Gomes. A vitória da Espanha, da Williams, que até hoje eu contesto ela, né? Sem provas, então só me basta contestar aqui, sem ter muito o que falar. Você acha que o Alonso ia deixar de ganhar em casa? Eu não acho eu não acho, o Diogo Gomes, que houve um complô, tipo, vamos deixar a Williams ganhar. O que eu acho é que Bernie Eccleston falou assim, vai lá, Williams, coloca um pouquinho a mais aí de alguma coisa pra você ser superior e fora do regulamento, e no fim a gente põe fogo no seu box pra gente não ter o carro. A gente teoria. Teoria. Pra gente não ter o carro pra fazer a inspeção. Nunca tinha pensado, mas, bom, o Maldonado vai pra pole. O ano é tão diferente que você vê um erro crasso da McLaren. O Maldonado larga da pole porque o Hamilton classificou na pole, mas não teve combustível suficiente para voltar pros boxes e guardar ou melhor, ele tinha combustível pra voltar pros boxes, mas não pra guardar, acho que era 1 litro que tinha que guardar pra inspeção da FIA, alguma coisa assim. Que inclusive, olha a ligação, inclusive foi o que fez o Vettel largar dos pits do grid, né? E aí quando a Red Bull vê que ele largar no final do grid, aí muda um setup dele em Parc Fermé, aí ele é obrigado a largar dos pits, que é pra colocar menos asa pra ele conseguir fazer uma ultrapassagem. Foi um ano muito, muito específico. Mas enfim, um ano que não dá pra provar muito dessas teorias. É um ano que a gente viu o Schumacher, como o Rosa já falou, se arrastando, mas que saudade de vê-lo na pista, né? Ainda mais hoje sabendo da situação dele. Um ano em que o Grosjean ainda era tratado como patinho feio, né? Criticado aos montes pela transmissão nacional e por muitos dos fãs que deixavam se levar pela transmissão nacional.
há um ano de o próprio Hülkenberg, né, que não sei se vocês reassistiram na Globo, mas que foi queimado por Galvão Bueno no início da corrida. Que por sinal, né, nunca o Galvão nunca acompanhou o GP2, então ele não tinha nem, ele fala isso sem sabe, sem um mínimo, né, que seria mencionar que ele fez um ano extraordinário antes de subir para Williams na GP2, mas enfim, coisas que acontecem. Vale lembrar que 2011, que é o ano anterior a isso aí, ele estava desempregado. Ele estreia 2010 na Williams, ao meu ver, muito bem, só que aí chutam ele para colocar o Maldonado em 2011, ele fica sem assento, fica de reserva da Force India, e em 2012 que ele assume, ao lado de Resta, que fez uma boa corrida, inclusive. Ele fala que ele chega até criticando, né, que as pessoas querem dar o furo da notícia antes, então muita gente cravou o Hülkenberg, isso e aquilo. O que o Hülkenberg fez até hoje? Fez uma pole no Brasil e tal. Isso é pra substituir o que? O Bruno Senna? Não, é porque ele... Não, acho que era o Massa. Essa foi a pior temporada da vida do Massa. É que o Hülkenberg teve um problema no fim, né, tá, no início da corrida. Não, sim, mas aí por quê? Eu lembro disso. O problema do Hülkenberg é na primeira volta com o Bruno Senna. E é quando ele descasca ele. Assim, ele nem larga a primeira volta, ele descasca na primeira curva quando o Hülkenberg bate. Porque eu lembro muito bem disso. Naquela semana ligaram o Hülkenberg à Ferrari, assim, muito forte. Porque foi a essas alturas aí, antes disso o Pérez era piloto da academia da Ferrari. Só que em Suzuka, algumas corridas antes, a McLaren tinha assinado o Pérez para 2013, porque o Hamilton tinha confirmado que ia para Mercedes. E aí o Massa estava na temporada horrorosa e falaram, não, então vamos com o Hülkenberg. A mídia disse, né, claro. Vamos com o Hülkenberg ou vamos com o Weber. E aí eu lembro que não sei se foi nessa corrida, mas nessa época aí ele fala assim, falam do Weber na Ferrari no lugar do Felipe. O Weber se ofereceu e a Ferrari não quis. Ele veio brigando assim. Falando do Hülkenberg, o que o Hülkenberg fez até hoje para merecer uma vaga na Ferrari? Eu lembro bem disso, né? Enfim. Se não me engano, depois o Hülkenberg, tipo um ano depois, o Hülkenberg fala assim: eu tava em negociação com a Ferrari e eles acabaram a negociação comigo por SMS. Acho que em 2013 ele dá uma entrevista assim sobre o final de 2012. Teve uma também boa que. Porque tem um finlandês aí que tem o Toto Wolff como cuida da carreira dele, então o Bruno Senna tá muito ameaçado na Williams por causa desse piloto. Tal de Valtteri Bottas. O Bottas, ele foi xingado num nível, né? Não foi nessa transmissão, não. Foi no ano, assim, como você falou, teve nessa transmissão também. Mas no ano inteiro, porque o Bottas, ele ficava no primeiro treino livre, no carro do Bruno, não sei se você lembram disso. O ano todo, acho que eram 18 GPs que ele ficava, só não um circuito de rua que ele ficava. Mas até Canadá, acho que o Canadá abriu uma exceção, mas de resto, todos eles, o Valtteri Bottas ficou no primeiro treino livre. E aí era o carinha que tava lá porque tinha o Toto Wolff, que no final das contas até foi, vamos ser honestos. Mas assim, malhavam ele. Aí eu lembro que o Mika Salo, nessa época aí, falou assim, se a Williams tá colocando o Bottas é porque vai usar ele em 2013, que foi o que aconteceu. Sempre o Mika Salo, né, nas polêmicas. E eu acho que foi no Japão, mas tem uma corrida dessa histórica aí. Cara, a gente vai fazer corridas clássicas da temporada 2012 todinho. Acho que no Japão, se eu não me engano, ele fala, mas o Mika Salo só fala besteira. Não que o Mika Salo não fale besteira, claro. Mas ele mete o pau no Mika Salo. Aí ele lembra de Valência, que em Valência o Bruno tinha tocado com o Kobayashi, tinha sido punido. Sabe quem foi o comissário lá? O Mika Salo! Porque ele queria prejudicar. Foi um ano atrasado pra ouvir isso aí. Eu acompanhava na Globo esse ano aí. Esse ano, principalmente, as 2012, 2013 eu acompanhei na Globo. 2011 eu lembro de acompanhar na época era BBC ainda. Era BBC? Acho que sim. O que eu só sei é que esse comentário sempre tem um fundo com o que os pilotos... Curiosamente, o que os pilotos brasileiros estavam ou iriam fazer. 2018 vai ser diferente para eles, né? Vai ser curioso ver esse tipo de atitude. Não vai ter piloto brasileiro. Mas eu acho que ainda é pior. 2012 ainda era pior. Porque assim, aí é uma questão de tipo assim, não tem gente pra substituir o Massa. O Massa deu o que tinha que dar, beleza, maravilha, vai lá, grande cara. Não tem ninguém pra substituir ele. 2012 era assim, o Massa tá na Ferrari, o Senna tá na Williams. Os dois estão fazendo temporadas horríveis.
Porque o Senna ele foi regular e conseguiu, por exemplo, essa corrida ele fez uma corrida horrorosa pra mim, na minha opinião, mas ele terminou em 8º. Porque teve tanto abandono, mas tanto abandono, que, sabe, de carros honestos que terminaram, o 11º foi o Schumacher, o 12º foi o Verne. Pronto, daí pra trás foi só Rico Verlaine de Caterham, Glock de Marussia, o Pérez depois de fazer 15 paradas, trocar o bico 2 vezes, ou foi 3 vezes, sei lá. Então, assim, ele foi gangariando posições. Tem uma corrida boa dele na Malásia, e só. Foi uma corrida baixa de chuva que ele fez uma corrida boa, realmente. Mas de resto, um ano horroroso dele. Então, o Bottas na sombra, para substituir. Na Ferrari, eu lembro que na época caramba, aquele jornal italiano que as páginas são impressas em cor rosa, não sei se vocês lembram, assim, Gazeta... A Gazeta dello Sport. Né? A Gazeta dello Sport falou que era melhor, para deixar o Massa, isso no início do ano, o Massa correndo do jeito que tava correndo, era melhor tirar porque economizava combustível. Italiano gosta de pegar no pé também, né? Caramba, vocês falam que são maldosos. Mas o Gazeta, La Repubblica, jornais italianos em geral, quando é pra criticar, eles batem, mas batem pesado mesmo. Bata sem dó. Então tira o Massa daí, é bom que economiza combustível. Alguma crítica assim, meu Deus do céu, eu lembro disso. E aí o Massa, numa temporada horrorosa, tava começando a se erguer nesse final de ano, porque começou a ajudar o Alonso, aí ganhou um certo mérito, vamos colocar assim, não que eu veja mérito, mas enfim, dentro da equipe talvez. E o Senna tá andando muito mal, sabe? Então, tipo assim, toda a corrida eles iam no modo defesa, no modo eu tenho que segurar o Massa, eu tenho que segurar o Senna. E acabou que o Massa até segurou, né, pra 2013. O Senna nem tinha como, porque, enfim, não é piloto nível Fórmula 1, nunca foi. Então é isso, meus caros. Um pouquinho da história de Abu Dhabi, temporada aí de 2012, na prova de 2012. Neste próximo final de semana assistiremos a etapa de 2017. Na segunda que vem a gente vai vir aí fazer um fechamento do ano da Fórmula 1. Então você que quer escrever, você que quer relembrar um pouquinho de tudo que foi a temporada, mandar suas perguntas, não percam a chance, escrevam pra gente. E só relembrando o resultado que nós passamos no início dessa edição: vitória do Kimi Raikkonen, seguido de Fernando Alonso e Sebastian Vettel, Jason Button, Maldonado, Kobayashi, Felipe Massa, Bruno Senna, Paul di Resta e Daniel Ricciardo, fechando os 10 primeiros colocados. E agora vocês ficam com o bloco da Stock Car, no segundo bloco do Café com Velocidade. Não deixem de ouvi-lo, basta acessar no cafécomvelocidade.com.br.